Olá pessoal, eu sou o professor Olavo e hoje nós continuaremos com a nossa aula de imunologia. Porém, hoje nós iremos ressaltar a ação dos linfócitos T. Na aula passada, nós vimos como atuava no processo imune o linfócito B, que é aquele linfócito que reconhece o antígeno, se torna ativo e se multiplica e depois sofrendo diferenciação, dando origem aos plasmócitos, que são aquelas células que liberam os anticorpos para o combate do antígeno, a partir da reação antígeno-anticorpo, e também se diferenciam produzindo as células de memória, que são aquelas células que vão permanecer por um certo tempo no nosso organismo, para que, quando esse antígeno eventualmente entrar em contato com o organismo novamente, nós já termos condições de estarmos imunizados contra esse agente patogênico. Mas, enfim, o linfócito T, na verdade, é subdividido em dois tipos. Nós temos o linfócito T, chamado de auxiliador, e temos o linfócito T citotóxico. Primeiro a gente vai falar dos linfócitos auxiliadores, que são aqueles linfócitos que serão responsáveis pela ativação dos linfócitos B. Como que isso acontece? No início de tudo, nós temos a invasão do organismo por um antígeno, que, como eu já disse para vocês, o antígeno é um corpo, um organismo estranho, invasor, que pode ser um vírus, uma bactéria, alguma molécula orgânica estranha ao nosso organismo. E a partir do momento que esse agente invasor entrou em contato com o organismo, os linfócitos B, alguns desses linfócitos, provavelmente irão reconhecê-lo. Mas, paralelamente a isso, esse linfócito B pode, inclusive, endocitar esse agente patogênico, endocitar esse patógeno. Assim como também células dendríticas, que são leucócitos, e macrófagos, que também são outros tipos de leucócitos, também realizam esse processo de endocitose. E todas essas células aqui, elas serão células apresentadoras de antígenos. Por quê? O que vai acontecer? Essa célula vai fagocitar o agente patogênico, ela vai processar ele, vai digerir, vai quebrar ele e vai expor essas moléculas do patógeno em complexos na sua superfície de membrana, que são chamados de complexos MHC2. Esses complexos, que apresentam então uma parte do patógeno na sua superfície, serão reconhecidos por determinados linfócitos T, que são os chamados linfócitos T auxiliadores. Esses linfócitos T auxiliadores conseguem reconhecer esse complexo graças às suas proteínas de membrana, que são proteínas do tipo CD4. Então, esses linfócitos T apresentam proteínas de reconhecimento na sua membrana, que são as proteínas CD4, e elas vão reconhecer os complexos MHC2 apresentados por essas células aqui. A partir desse momento, o linfócito T auxiliador, ele se torna ativo e ele se multiplica e se diferencia, como a gente inclusive viu anteriormente com os linfócitos B. A partir do momento que ele se diferenciou, esse linfócito T, ele vai dar origem às células de memória, que são aquelas células que estarão presentes no nosso organismo para uma eventual próxima infecção, e também os linfócitos T efetores. Esses linfócitos T efetores são linfócitos que produzem proteínas, produzem essas substâncias que são chamadas de citocinas, que são nada mais, nada menos do que proteínas sinalizadoras. Essas proteínas, elas vão mandar sinais para o linfócito B, promovendo a sua ativação. É a partir desse momento, então, que o linfócito B, ele se torna ativo. Essas proteínas, elas mandam informação para esses linfócitos dizendo que tem algo errado com o organismo, dizendo que eles precisam se multiplicar.
E aí, a partir da multiplicação desses linfócitos B, eles se diferenciam, formando as células de memória e formando os plasmócitos, como nós já vimos anteriormente. Mas o linfócito T auxiliador, ele também estimula a maturação do linfócito T citotóxico. Ele também torna ativo o linfócito T citotóxico. Mas como que esse linfócito T citotóxico vai atuar no nosso organismo? Vejam bem, esse linfócito T citotóxico, ele apresenta proteínas diferentes na sua superfície de membrana do que as do linfócito T auxiliador. Esses aqui, eles apresentam proteína do tipo CD4. Já os linfócitos T citotóxicos apresentam proteínas do tipo CD8. Proteínas CD8 do linfócito T citotóxico são proteínas que irão ser especializadas no reconhecimento do complexo MHC1 de células infectadas. Essas células infectadas, ou melhor, células doentes, são células que foram invadidas por vírus, células cancerígenas ou até mesmo células transplantadas. Bom, essas células apresentam proteínas estranhas. E essas proteínas estranhas, elas serão encaminhadas à superfície de membrana por mecanismos da própria célula e serão encaminhadas, então, para esses complexos MHC1, que são complexos que existem na superfície de todas as células nucleadas. Então, essas células doentes encaminham essas proteínas estranhas para esses complexos da superfície de membrana, e aí, então, o linfócito CD4, ou linfócito auxiliador, promove o reconhecimento, porque essas células irão apresentar esses complexos também ao linfócito T auxiliador. Então, esse linfócito T se torna ativo, origina a célula de memória, origina linfócito T efetor. Esses linfócitos T efetores produzirão as suas proteínas sinalizadoras, que irão então ativar os linfócitos CD8, que são os linfócitos citotóxicos. Esses linfócitos se multiplicam, se transformam em células de memória e também em linfócitos citotóxicos efetores. Esses linfócitos citotóxicos efetores irão reconhecer os complexos HMC1 dessas células doentes, dessas células que foram infectadas, e a partir desse momento eles irão de encontro a essas células e irão liberar substâncias que irão gerar a morte, que irão provocar a morte dessas células doentes. Eles irão liberar substâncias que irão provocar a morte dessas células doentes. Essas substâncias, na verdade, são proteínas, algumas das quais são proteínas de origem lisossômica, que irão promover a perfuração da membrana dessas células, promovendo a sua lise. Ou então, até mesmo são proteínas que estimulam, são proteínas que fazem com que a célula realize a sua autodestruição. Então, nós podemos concluir que os linfócitos citotóxicos são aqueles linfócitos que matam células doentes. A nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês todos tenham gostado e aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.